Bueno, então, para quem pediu aí umas dicas sobre toso de cavalo, sobre como tosar, como muita gente aprendeu meio por gostar assim sozinho, eu também aprendi sozinho. Então, eu vou ensinar para vocês como eu desenvolvi o meu jeito de tosar os cavalos para que ficasse bem parelho, tá? E uma das principais dicas que eu dou é de manter a tesoura sempre bem afiada, cuidar para não derrubá-la no chão, para não desnivelar as molas, e o fio sempre bem áspero para tosar cavalo, tá? Outro cuidado que eu gosto de ter, que não está relacionado ao toso, mas ao capricho, é de manter o pega-mão e o topete sempre trançado. Assim evita que rebente e ajuda a manter ele mais intacto e a crescer melhor. Tá bueno? Tá. Independente da linha do pescoço, eu vou dar as dicas como fazer para o toso ficar parelho. E depois os tipos de toso é outro assunto. Tá? Uma coisa que eu sempre faço, eu libero essa orelha aqui e tiro o buçal para lá para que não atrapalhe a tesoura quando eu for passar na nuca. Tá? E aí, conforme a medida que eu vou tosando, eu ponho essa mão aqui na nuca do cavalo, eles vão relaxando e vão entregando melhor o pescoço para mim tosar. Então eu começo por cima, tá? E eu não pego o toso inteiro lá, eu faço uma linha, a linha do pescoço aqui, ó, com a tesoura sempre meio ladeada para cá, ó, que é o lado que eu estou enxergando, tá? Ó. Pronto. Aqui eu tenho mais ou menos o que eu procuro do toso do meu cavalo. Já tem um esboço do toso. Então o que eu faço? Para não ter problema, ao invés de eu fazer a tesoura pegar todo o toso, eu vou fazer outra linha lá no meio. E sempre lembrando assim, ó, não virem a tesoura muito para lá e nem deixe ela reta demais. Sempre pro lado de cá, ó, para cortar linha por linha na mesma altura que eu iniciei ali, ó. E assim eu faço, ó. Toso mais largo, eu divido em 4 linhas. Toso mais estreito, às vezes em 2. E isso me ajuda bastante a já levar o toso parelho e trabalhar com a margem mínima de erro. Claro, depois a gente faz os reparinhos, os retoques, mas o toso já vai se encaminhando ele bem preparado. Aqui nesse caso o cavalo está bem relaxado, eu não preciso levar a mão na nuca. Mas quando eu tenho um cavalo que é meio inquieto, que fica levantando a cabeça, eu ponho a mão na nuca, ó, é automático, ele cede a pressão da minha mão e desce, para ficar mais fácil para mim tosar. Eu, como sou bastante alto assim, tem cavalos que eu não preciso nem levar a mão, como esse aqui, que está na altura para mim. Ó. E sempre a tesoura parelha para cá, ó. Eu não posso virar ela para lá, porque se eu virar ela assim, o lado de lá fica mais baixo que o de cá. Lógico que depois que eu terminar o primeiro corte, eu vou passar para lá para aparar as pontas. Mas vocês podem ver que o toso já vai ficando todo parelho. Uma coisa que eu costumo fazer, esse
esse corte aqui, ó. Não levar a fundo. Levar superficial assim, porque aí a crina que tá dobrada, que tá meio desparelha pelo lado de fora, sai as pontas dela. Isso me ajuda a melhorar o toso. Então eu dou uma desbastada nas laterais sempre. Tá? Aí depois eu vou fazer o retoque final. Eu pego só essa beira, que é como se fosse desquinar o toso. Com leveza, nunca aperto a tesoura no toso. Trabalho sempre o fio da tesoura. Pode ver que eu não aperto ela na crina. Porque se eu apertar a tesoura, eu corro o risco dela mastigar o toso, ficar errado, né? Mastiga muito fundo, o cavalo faz um movimento como ele fez agora, por causa das moscas. E aí me estraga o toso, eu não tenho recurso mais. Então, levo a tesoura de leve e desquino os lados. Faço desse lado, que é o lado que eu iniciei. Outra coisa importante é não tosar assim, ó, olhando o toso de perto. A gente sempre tem que manter uma certa distância para ter uma visão geral do toso e ter certeza que ele está bem nivelado. Emparelho um lado, passo para cá e emparelho o outro. Tá? Agora eu vou terminar e já vou mostrar para vocês o resultado. Uma outra dica que eu acho muito importante é o horário de tosar. Vocês reparem que agora ainda tem mosca, mas é para que a luz me ajude para ficar uma imagem nítida para vocês poderem ver bem como eu faço o toso dos meus cavalos. Mas o horário bom, os horários bons de tosar são de madrugadinha, de manhã bem cedo, ou de tardezinha, pendendo para o lado da noite. Porque aí não tem tanta mosca, o cavalo não fica inquieto e facilita bastante para a gente ter um toso bem parelho. O comportamento do cavalo ajuda muito. A gente tem que ter, por isso que é importante manejo e ambiente. A gente sempre tem um ambiente tranquilo e procurar manejar o nosso cavalo com o máximo de jeito possível para que eles confiem em nós, não tenham medo do nosso movimento e depositando confiança nos facilita em todo o trabalho, desde um toso, que é uma coisa simples e rotineira, até o movimento de encilha. Tá bem? Ó, emparelhei esse lado, vou fazer a mesma coisa aqui do outro. Só aparo as pontas assim, sem apertar a tesoura, só pela lateral mesmo. Venho aqui, o toso está bem nivelado. Dou mais uma. Dou mais uma emparelhada, alguma coisinha que fique assim. E tá pronto. É por partes, não tem como a gente querer tosar um cavalo já apertando a tesoura em todo o toso. Eu não tenho, né? Então foi a maneira que eu desenvolvi. Ninguém queria me dizer como tosar e eu ficava analisando. E quando eu ia pôr em prática sempre era mais difícil do que parecia. Então eu fui fazendo do meu modo e desenvolvi esse jeito aí que eu estou explicando para vocês. Tá bem? Vou virar ele aqui para vocês verem como fica os dois lados. E aí tá tosado o meu cavalo, os dois lados estão iguais. Às vezes tem gente que olha por cima assim, ó, se acha que o lado de lá não tá tão igual, olha por cima, tem uma pontinha, a gente apara pelo lado contrário. Mas eu costumo fazer assim. Ó, agora lá tava no escuro, virei ele pro lado mais claro, eu tô vendo umas coisinhas que eu posso melhorar, ó. Então eu venho e faço aquela desquinada que eu tinha feito do lado esquerdo dele e não consegui fazer do lado direito por causa da luminosidade, estava enxergando pouco, tem pouca luz para aquele lado lá, e a cerda escura ficava ruim de enxergar.
Então agora eu termino aqui. E fica então a dica, é isso aí. E quando o toso estiver bom, não tente melhorar, porque às vezes a gente, quanto mais tenta melhorar, pior é. Aí a gente erra e não tem recurso. Tá bom? É isso aí.